estarem participando com a gente aqui. Falar sobre um pouco da ontologia, a importância da ontologia poética na nossa vida como escritores e como leitores também. E nada mais justo que nós começarmos como uma poesia, né? Então, se Florinho a falar uma poesia para a gente. Todo mundo aqui conhece o seu Florinho? Todo mundo aqui conhece o seu Florinho? Sim. Florinho, está florindo. Está florindo. Se for, né? Eu vou ler que não é uma poesia, um escrito. E já li ele em outros lugares, em outros eventos, em outras reuniões. E alguém acha interessante como você vê uma situação atual. Se assim fazer referência à data em que se comemora o aniversário de casamento. Quem comemora? 1 ano, 2, 10, 25, 50, 75 e assim vai embora. No mundo atual, só mesmo os mais tradicionais é que vão ficar gozando aí 50 anos de casado, porque o que se observa hoje é 5 anos, 3 é bastante. Essa é a verdade, a gente percebe isso. Então eu vou contornar uma comemoração de aniversário, de casamento, aniversário de casamento. Se alguém quiser alguma explicação, o sabor do mel na lua do casamento. Antes do casamento, tem gente que tem mel. Antes do casamento, a lua, eu coloco a lua aqui, porque ela é a musa dos inspiradores, dos amantes, né? A lua sempre aparece. Então, antes do casamento, a lua tem muita atração. Na ânsia do amor, abocanha o mel em floração. Deu para entender? No casamento, sempre é o sabor do mel. A lua está linda, noite propícia. Na força do enlace, o mel no favo é uma delícia. Bodas de bronze, 10 anos. A lua, mesmo minguando, sempre oferece prazer. E o mel continua saboreando. Bodas de prata, 25 anos. A lua celesteia se faz passar. A força do amor diminui. O mel tem alteração no paladar. 50 anos. Olha. Vamos ver o que o mel acontece lá. O luar é cheio, bonito, motivado. A atração ainda continua, mas o mel está quase açucarado. De diamante, 75 anos. Difícil, né? Mas tem. Ainda existe, amigo, né? O mais antigo. Boda de diamante, 75. A lua continua com seu esplendor. O casal amadureceu. O mel, vencido, perdeu sabor. E fora desse pensamento, isso eu escrevi já no começo
2000, mas se fosse hoje eu já iria acrescentar mais alguma coisa para finalizar. As abelhas produtoras do mel vivem no asilo. Deu para entender? Obrigado, seu Florindo. Quero agradecer lógico também a Silvia por estar aqui, o Sérgio e a Clarice por me ajudar a organizar o café. E agora eu passo a palavra do Sérgio, que vai apresentar a Silvia e também fazer uma introdução aí do nosso assunto. Boa tarde a todos. Agradecido pela presença, dos cidadãos, das pessoas interessadas em arte e literatura, aos organizadores, ao presidente, ao vice-presidente da nossa diretoria, toda a diretoria. Silvinho, obrigado pela dedicação de vir para cá. Clarice, vale também pela equipe também maravilhosa que a gente conseguiu constituir ao longo dessas 2, 3 semanas, não é isso? Então, eu começo aqui dizendo o que a Silvia Pereira representa para o meu crescimento enquanto poeta. Comecei a escrever no ano 2000, mas na condição de professor de gramática, eu percebia que não é uma crítica, mas é uma constatação, uma observação minha, que a minha poesia, meus poemas estavam saindo em prosa. Como eu já escrevia literatura dramática, teatro, a gente sabe que existe diálogos, são pequenos e longos, varia muito. Então eu estava sentindo que eu estava me repetindo na hora de criar os poemas. E a Silvia, ela foi organizadora do Parnaso, coletânea Parnaso, organizadora. E eu digo que esse, daqui da qual também tenho um poema, chamado Silvia 360 graus, foi um divisor para eu entender que eu posso economizar na hora de construir um poema. Então ela foi me orientando: Sérgio, olha, é claro que o poeta chega aqui para fazer parte da ontologia. Alguns, claro, aceitam algumas opiniões, algumas dicas, tal, e ela acabou sendo uma mestra, porque a partir de então dessa experiência que eu tive, daí para frente, tudo aquilo que eu comecei a escrever, sejam os nossos escritos, ontologia organizada pela Cléo e pelo Elton, Poesia Reconcilia, meu livro, que livro sou eu, a partir disso tudo eu já fui aprendendo a economizar e estou satisfeito, gosto de ler poesias em prosa, não é isso? Mas para mim fica confortável na economia de palavras que a Silvia disse: olha, pode tirar uma preposição, uma conjunção, não tem um advérbio de repente, e aí eu quero estar lendo aqui o Silvia 360 graus para definir quem é essa literata que aceitou o convite para estar aqui conosco, Neste poema biográfico, honrado fico, uma ressonância persona de relevância. Ela, Silvia Pereira, da Léo Pé Confreira, literata correspondente e sofisticada ascendente. Nasceu aniversariante, 27 de fevereiro, cérebro, livreiro, literatura adiante. Seu romance o prosaico e o insólito é mosaico. Lirismo ostenta, jornalismo fomenta. Criado na pandemia, gente temia. Amor à primeira lida, obra polida. Livro, poesia, o vício do bem vitalício. Verdadeira aula além da jaula. Sua obra, leveza da alma, sustento na palma da mão, na mente eternamente. Conversas com o travesseiro interesseiro, criação intimista nunca vi no Insta. Seu lançamento de divinidade de recursos linguísticos, exime discursos. Não leu? Lamento. Silvia, escritora, mulher biônica, toda editora ama sua crônica. Se declara fã de Elvis Presley, paixão clara, ouvir suas canções é lei. Em Madonna, diva Silvia é Maradona, diva pop, ouça, leia, não se poupe.
Universo Pablo Neruda. Silvia, leitora desnuda, não somente o leu, visitou seu mausolão. Em qual milha ela esteja, ensina aos kids. Eja é monumental, é família. Então, fica aí a minha homenagem e a ressonância magnética, né, daquilo que você tem sido na vida da ALELP, tá bom? E aqui eu já aproveito também, né, fui também agraciado com uma antologia, né, que eu adquiri esse ano, isso, do Recanto das Letras, né, volume 1, que você passou no início do ano, e já entrego aqui também para ela o livro que eu fiquei, né, ela é revisora e prefaciadora do Que Livro Sou Eu. Então tem dois prefaciadores, tem o Avelino, né, que fez de 2 capítulos, e a Silvinha o prefácio de 2 capítulos, né, e tem aqui os dois que fizeram o audiobook também, né, o Álvaro e o Wagner, que está aqui também, né, então é interessante a gente poder, né, trazer esses artistas aí para a nossa literatura. Agradeço. Obrigado, Silvinha. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço. Deixa eu fazer uma foto aqui do Wagner. O Elmo do Sérgio resumiu o currículo da Silvia, já falou todo o seu currículo aí, né? Tem mais o que falar. Isso, todos os livros estão com ele, né? Isso. Então, Você leu isso? então eu peço então licença para eu poder estar me ausentando, né? Estarei hoje lá e eu sei que há convidados aqui que estarão lá também prestigiando, né? O espetáculo sobre o capacitismo, não é isso? E a superação dessas pessoas que sofrem discriminação, né? O espetáculo de 2015 que eu e meu filho nós demos uma atualizada, né? Às 6h30 ali no auditório da Casa Cultura, né? Com realização da Secretaria de Cultura. Ok? Muito obrigado pelo convite de todos aí, pela atenção. Obrigado aí, licença, tenham uma boa tarde, tá bom? Bom, vocês ficam à vontade para fazer algumas perguntas também, interagir com a gente. Nós temos algumas perguntas que nós combinamos de fazer parte da dinâmica da nossa conversa. Então eu vou fazer já a primeira pergunta, Silvia, e você Já vai... começa com pergunta? Já, e você vai, ela vai se apresentar. Eu vou fazer a pergunta e você já se apresenta e já vai responder. Já respondo e já vai. O pessoal vai comer, né? Obrigada. Obrigada, Sérgio. Bom, vamos lá. Silvia, qual é a relevância das antologias poéticas na preservação da literatura? Nós entendemos que quando nós temos uma antologia poética, reunião de poemas no mesmo livro, né, juntos, cria uma certa curiosidade de pessoas estarem lendo, e isso faz com que fomenta a literatura. Você vê assim? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer mais uma vez e é uma honra ser convidada aqui, né? No meio de amigos que eu já considero como amigos, grandes amigos, família, né? E eu venho de Botucatu, eu sou a Silvia, eu sou de formação professora, mas há 30 anos só, né? Não parece, mas a gente usa alguns, né? Faço alguns creminhos para melhorar, mas faz 30 anos que eu leciono e eu sou escritora da minha cidade, né? Da Academia Botucatuense de Letras. Trago aqui um abraço da nossa diretoria, da diretora Cristina Matos e de todos. E sou correspondente daqui, da LELP, e também de Jaú, da Academia Jauense de Letras. Eu não gosto muito, eu sou humilde para dizer que nós todos podemos escrever, nós todos temos história para contar, quem não tem, né? Então, quando se fala eu sou, é porque as oportunidades vieram, mas eu sou uma menina que começou lá atrás a escrever, que guardou e que sonhou um dia escrever. E tudo tem oportunidade na vida na hora certa. Na hora certa ela veio e com essa vieram as academias e vieram todo tipo de gênero que a gente tem para dar aula, mas que você aprende, né, com a mão na massa, como se diz. Então, relevância. Qual que é a importância de se ler? Importância de se viajar nas letras. Além de você
passar a cultura, né? A cultura de um povo, de uma região, de um grupo. Quantas antologias fazem de grupos? Grupos que não se conhecem um ao outro, né? Antologias de alunos, de crianças, né? Então, a relevância é, além de novos autores, né, ficarem em primeiro plano, em um conhecimento que ninguém conhecia, aqueles que já escrevem e que se juntam a outros, a coletividade que tanto se fala e que falta hoje. Coletividade cultural, que é coisa melhor, né, que você estar num grupo. Então, a grande relevância é, primeiro, mostrar novos talentos, novos escritores e novos poetas e disseminar cultura, né? Que é o que também está faltando, leitura, né? Para os nossos jovens, para o nosso povo em geral, que fica hoje, infelizmente, muito na internet, né? Eu acho a grande relevância também o conhecimento, porque eu já participei de antologia de pessoas fora daqui, fora do estado, né? Desse Brasil que é enorme, e isso também agrega, né? Eu acho que é isso. Posso eu fazer uma pergunta? Pode. Você falando, eu lembrei, há pouco tempo, essas últimas semanas, surgiu uma discussão na internet a partir da fala, eu não sei se ela era uma tradutora, acho que ela é tradutora, escritora, professora em universidade, e ela citou alguns livros contemporâneos e disse que não era literatura porque focava no significado, não no significante. Então, que hoje nós focamos na mensagem que vai ser passada e não na maneira com que vai ser escrito. E para ela a literatura é a maneira com que vai ser escrito, né? Escolhendo as palavras, métricas, enfim, fazendo um jogo que muita gente nos comentários andou falando assim, que a arte é escrever, então tem que ser uma coisa artística. E por que eu lembrei disso? Eu pensei, então, se a gente fosse partir desse princípio, as antologias não seria parte de uma literatura? Mas o que eu queria perguntar para você, a sua visão sobre isso, no sentido de a escrita, a poesia, ou qualquer que seja o gênero, não é um treino também? Porque você falou de grandes escritores. A gente começa ali numa antologia, minha primeira publicação foi um poema, o primeiro poema que eu escrevi numa antologia, e obviamente não se tem como classificar o significado é uma experiência, né? Eu estou começando, a gente precisa começar de algum lugar. E nos tempos de hoje não necessariamente vou começar assim, acadêmica. O que você acha sobre isso? Se você tem experiências nas suas antologias de ter essa evolução, ver essa evolução dos escritores, enfim. Léo, existe uma polarização, uma briga, né? Uma coisa pessoal muito triste hoje, principalmente pela internet. Nós aprendemos na escola, que todos passaram por uma escola e por um professor, o que é literatura. Então, literatura é arte. Quando você faz um texto jornalístico, é jornalístico, né? O literato, ele traz aquelas funções de linguagem que a gente também aprende, não precisa decorar nomes, né? Hoje, graças a Deus, a educação está sem decorar conceitos com aqueles nomes complicadinhos. Vamos saber usar. Então, se eu faço uma manchete, não é literatura, uma manchete, uma notícia. Se eu conto o que aconteceu, ela não é literatura. O que é literatura? Quando ela tem a função poética e romântica. Quando ela tem por trás palavras que as pessoas vão querer saber. Mas então narrativa não é literatura. Narrativa é literatura, porque ela traz uma moral da história, ela traz os personagens que levam a algo, ou amor ou desamor, encontros, desencontros, isso é literatura. Eu não gosto de entrar muito, esse foi, porque a gente entra nessa polarização. Não é. Sim ou não. Porque já discutiu-se até para entrar, há pouco tempo nós vimos nas manchetes, se o Maurício de Souza era literatura. Nós sabemos que ali tem figuras de linguagem inúmeras, que nem toda criança sabe interpretar uma história em quadrinhos. É literatura, porque ele tem moral, porque ele tem crítica social por trás, não é? Porque tem sim. Se olhar crítica, como o Pedro Lobato fez a Semana de Arte Moderna,
Você aceitava aquilo. Aí nós entramos até por outro âmbito que seria, começou o nome mesmo? Marcos. O âmbito histórico, né? As pessoas falam do escritor pela nossa época, né? Porque do Monteiro Lobato falou-se muito até sobre preconceito. Ele vivia uma fase que era de preconceito, de machismo, nós ouvimos. Então, Cléo, o que a gente tem que tomar cuidado de não entrar nessa, né? Nós somos da arte, nós sabemos o que é, né? Nós sabemos o que é literatura, nós sabemos o que gostamos de ler. Podemos ler, olha, vou ler para saber e falar mal. Isso eu não quero ler, mas eu procuro. Eu, como professora, sempre gostei de ler para depois poder falar que isto não é para mim, não é bom para mim. Mas é literatura, mesmo que ela seja atualizada, né? Porque a gente tem que tomar cuidado também do preconceito, da marginalização. O marginal não é marginal no sentido de quem apronta alguma coisa, outra polêmica literária. Outra polêmica literária. São novas linguagens, porque a língua ela não é estática, ela viaja com a sua época. Hoje nós estamos vivendo isso que fala-se mal. Isso não é música, mas é a música para aquele grupo que a gente aprendia de tribo, né? Se nós separarmos essa tribo, seremos preconceituosos. Essa tribo se entende entre si e todos da idade dele se entendem. Mas eu não gosto para mim, não leio. Mas eu sei que ela existe. Nós temos que ter conhecimento para saber o que é bom e é ruim. Não sei se eu te respondi bem. Sim, não é uma pergunta muito objetiva, é bem isso mesmo, refletir. Como você falou da questão do grupo, não é uma questão de essa música é ou ela não é, então se ela não é, eu retiro, vamos extinguir. Então, ok, em cima disso, não gosto, vou eu então produzir algo que, né? Vou eu produzir uma coisa diferente, oferecer algo também. Se me permite, nós temos aqui, nós sabemos que toda a arte vem da Grécia. Né? Os gregos, o grego é o pai da arte, do teatro, né? Então, anthos, né? Antologia, não logos, que depois os romanos colocavam logos, mas o anthos é flor, são flores. Né? E a logia é o iode, né? Se lê aioida, né? Que é colher, que é juntar, colher flores. Olha que coisa mais poética, mais linda. Colher flores, porque eles eram florilógicos, eles faziam o florilógio, que era nada mais do que o cancioneiro. Eles chegavam e iam cantando as antologias. Eu cantava o que eu acho bonitinho, o seu Florindo gosta do que ele escreve, ele ia lá e fazia como cantoria. O seu Milton fazia a cantoria dele, eles iam abraçando as pessoas. Isso na Grécia Antiga. E daí, olha, colher flores, que bonito, é juntar coisas boas, juntar flores, que depois, com o tempo, virou um estudo, né, dessa coletânea, né? Outro dia foi perguntado, numa palestra que eu fiz lá em Pardinho, agora há pouco tempo, o que é antologia? Os meninos não sabiam, né? Coletânea, coletar, antos, coletar flores, juntar flores, olha que bonito, não é? Então, se a gente pensar só em flores, vai falar assim, mas então poesias fala só de amor? Não, falou de casamento, seu Florindo muito bem, nós falamos de encontros, mas são flores diferentes, né? De coloridos e cheiros diferentes. É isso. Espero ter respondido. Você trouxe um material. Eu trouxe um material, pessoal. Olha, eu sou um pouco prolixa, então vou tomar cuidado para não ser. Quem será que foi o pioneiro das antologias no Brasil? Né? Porque elas vieram lá da Grécia, foram seguindo. Falava-se primeiro só com cantorias, depois foi. Antologia pode ser feita também de filmes, de cinematografia, né? Não é só de escrita. Mas no Brasil, quem foi o pioneiro da antologia? Nada menos que Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho aqui, está até amarelado já, uma poesia, uma reunião, uma antologia completa do Carlos Drummond de Andrade. Adivinha quando? Tem a minha idade. Ele fez e publicou a primeira antologia brasileira em 1962.
Nascia naquele ano a Silvia. Então, ele não é esse é o completo. Aqui tem tudo dele. Mas ele continuou com várias antologias, e essa primeira dele foi o que ele escrevia na época. Ele também escrevia para jornal. Aqui eu tenho Claro Enigma, dele, veio mais tarde, né? Claro Enigma. E aqui uma reunião de vários autores. Citem, se vocês sabem, algum que faz antologia no Brasil. Aqui tem uns bem conhecidos. Mário Quintana. Mário Quintana. Faleceu há pouco tempo o Érico. Luiz Fernando Veríssimo, mas o pai dele também fazia. Nesse livro está o pai dele, o Érico. Na Alice Ruiz, aqui tem alguns haikais, ou haiku. O correto é se ver haiku, tá? Já ouviram falar em haiku? É um gênero da poesia. Aqui tem alguns haikus. Alice Ruiz foi casada com aquele escritor, eu tenho o livro dele aqui também. Vou achar já. É do Sul. E aqui tem Carlos Drummond de Andrade e Monteiro Lobato, né? Vários autores. Antologia também pode ser de prosa, falou-se muito bela, e veio a calhar a fala do Sérgio. Poesia em prosa, ela tem parágrafo, tá? Ela tem a função poética, mas ela é escrita em parágrafo, né? Então, às vezes, a gente confunde. Em versos é poesia pura, né? Poema não é tamanho, né? Poema é um sinônimo praticamente de poesia, mas não falemos que o mar é poesia. O mar não é poesia, o mar é natureza. Escrever é o ato de pôr em letras, né? E com essas funções que a gente está falando. Eu trouxe os meus, né? Lógico, mas eu já vou mostrar aqui um deles. Neste livro eu escrevi algumas aldravias. Aldravia começou nos Estados Unidos, é um tipo de poesia curta, né? Com 3 versos. Não pode ser com 5 versos, mas é uma palavra em cada verso, né? Você põe embaixo. E nos anos 70, na liberação toda, que estava tudo querendo, né? Liberou. Romper com as regras. Romper com as regras. Uns escritores também do Sul copiaram dos Estados Unidos as aldravias, né? Não se lê aldravia. No começo eu li aldravia, deveria ter acento, por isso. É aldravia. Eu tenho esse de aldravia e tenho esse que é da mesma, também são da Brecht Editoras, Brecht Books, tá? Como você começou, Silvia? Os editores, eles vinham, né, na internet, porque tinha blog na época, né? Tinha blog, mas eu sempre guardei coisinhas, e aí eles me procuravam. Antigamente por e-mail, né? Não era WhatsApp ainda, e essa foi uma que me procurou. Eu trouxe também a mesma antologia que o Sérgio trouxe aí, não vou falar novamente. Aqui, Leminski, Paulo Leminski, que é o esposo da Alice Ruiz, ele já faleceu, né? Mas ela continua com haikus, e ele é o grande pioneiro também, junto com alguns, da poesia concreta, aquela que não parece poesia, né? A gente lê e fala assim, que louco é isso, é muito louco, né? Mas na loucura deles, eles também foram pioneiros de implantar a poesia concreta. O Sérgio já me adiantou em alguns, né? Os livros que ele falou, eu tenho todos eles aqui. Vício do Bem, que é mais uma fabulazinha, né? Uma historinha da vovó que ensina o netinho a fazer poesia, e nela tem figuras de linguagem. Só que a vovó chega no vício de linguagem, e aí o netinho fala assim, mas vício não é do mal? Não é? Vício pode ser do mal, mas nesse caso é do bem, na fala que a gente fala com vícios, né? Então tem figuras de linguagem para o aprendizado do jovem ou da criança, tá? Ainda pode ser para a criança. Eu já falei isso várias vezes aqui em outras. Ele falou sobre o Conversas com o Travesseiro, né? Que também é uma antologia.
A Silvia, menina, guardava tudo e ela um belo dia foi chamada e ela fez um primeiro livro com 14 poesias de outros autores. E esse foi o primeiro realmente meu, só meu, e eu coloquei contos e crônicas também. Tá? Depois tenho Leveza da Alma, que também tem contos e crônicas. Por último, dos meus mesmo, né, tem o Divinidade, que eu fiz a aglutinação, juntei as palavras, o divino, a diva, a mulher no etarismo, a idade, né, e as divas. Então eu homenageio, acho que eu já falei em outros encontros aqui, eu homenageio aqui a Rita Lee, que tinha falecido, artistas, né, de cinema que eu gosto muito, da Sophia Loren, eu tenho uma poesia que se chama La Loren, e também deusas indígenas, afros, com uma linguagem bem apropriada, né? bem diferente, nova. Esse é o meu último. Nas antologias eu ainda aprendo, ainda estou aprendendo e a gente nunca para, já dizia Cora Coralina. Você nunca para de aprender. Você só para de aprender quando a mente não for saudável. Enquanto a mente for saudável, todos estamos aprendendo, é verdade, decanos? Não estamos aprendendo ainda com muita coisa, hein, seu Florindo? A gente aprende, não aprende? Todos temos que aprender. Então eu continuo ainda no grupo de São Paulo, que a gente faz reuniões online, e nessa nova Vozes vai sair um segundo agora que só tem Arnaldo Antunes entre eles. Entre outros poetas tem Arnaldo Antunes e muitos conhecidos de São Paulo. Esse é o Nova Vozes da Poesia Brasileira, um organizador que ele citou aqui. Quem organiza, né, quem faz as poesias e chama as pessoas é o Cláudio Daniel, um literato, um estudioso, doutor em literatura de São Paulo. Esse acho que é o último coletânea que eu tenho só minha. Tá? Eu acho que é isso. Perguntas mais? Vamos lá, Silvia. Silvia, como as antologias conseguem reunir vozes tão diversas e ao mesmo tempo criar uma identidade coletiva? Eu falei há pouco do não preconceito, né? Mas qualquer profissional vai procurar o melhor do seu trabalho, né? Ele não vai pôr vários funcionários sabendo que esse é ruim, eu vou pôr esse, que ele é bem ruimzinho, mas ele está precisando de emprego, a não ser que ele vá aprender. A gente procura o melhor. Mas organizar não é fácil. Parece que é fácil, porque nesse Parnasso, né, que acho que eu nem sei se eu trouxe, acho que eu esqueci do Parnasso. Aliás, ele está acabou, não tem mais para venda o Parnasso. Nesse Parnasso eu abri para muitos colegas, então teve gente do Rio Grande do Norte, e aí eu peguei mais uma vez, porque a Silvia gosta de trabalhar, né? Porque trabalhar pouco, vamos trabalhar bastante. Além de organizar, eu fiz a revisão, porque também não é fácil fazer revisão de livros, né? Quem já fez, quem precisou de um revisor sabe que é difícil. De qualquer maneira, eram poetas que muitos já escreviam, mas tinham pessoas novas. E aí eu fiz esse acompanhamento que o Sérgio disse, né? De ajudar, melhor aqui, quando a pessoa aceitava muito que bem, quando não aceitava a gente tentava entender, né? Mas nós falamos da relevância, da importância, além de juntar pessoas, né? E de mostrar cultura, tem essa coisa da diversidade. Ali tinha jovens, e tem muitas coletâneas que a gente vê, muitas antologias, jovens, mais velhos, mais experientes e menos experientes. Mas eu acho que é assim, a gente não pode ser. Quando é concurso, isso está acontecendo muito, não acreditem em best-sellers, não acreditem em prêmios, porque no meu aprendizado atual, nem sempre quem ganha, nós estamos falando da polarização. Quem ganha o prêmio é o melhor poeta, é o melhor escritor. Isso não cai aqui uma coisa de falar mal, nem de inveja, jamais. Mas nem sempre, eu leio para ver se é realmente bom, né? Nem sempre é tão bom quanto a gente imagina, né? E essa diversidade, né? Quando a gente faz coletânea de grupos, aí tem que ser mais ou menos aquele grupo. Quando é aberto, aí não há problema. Na coletânea tem um tema
que faz com que ela tenha uma integridade maior, no sentido de todos traçarem o mesmo livro? Algumas editoras ou organizadores fazem já com tema oposto. Outros não. O Parnaso saiu livre, tema livre. A maioria fala de amor, por incrível que pareça. Parnaso, para quem não sabe, vem do Parnaso, né? O parnasianismo que a gente aprendia na escola. E o Parnaso com 2 S, que é a palavra italiana. Então, acabaram falando mais sobre amor, mas pode ser de temas diversos, nem sempre. Algumas editoras já pedem fixo, o organizador pede, o tema será esse, só esse. A Lura, ela faz por temas. Por temas. Inverno, primavera, verão. Bonito, fica mais bonito. Fica bonito. Harmônico, né? Fica harmônico. As poesias são de acordo com o tema. Né? Sim. E eu participei de 2, né, de inverno e de primavera, porque eles fazem a mesma capa do livro, mas pegam o Brasil inteiro. Né? Como você falou, eu não acredito nos vencedores. Não, nem sempre. Nem sempre. Nós aqui temos joias raras. Poderíamos estar entre os melhores, eu sei disso, eu leio vocês. Mas a gente não tem a mesma oportunidade, talvez, né? Talvez seja isso, não sei. Mas... É uma coletânea de dinheiro, né? E a polarização política que também é amigo do amigo, aquelas histórias, né? O quê? Eu não gosto de citar nomes, né? Mas já citando o Jabuti, nem sempre tem autores muito bons lá. Eles são, né? Eles são bons, mas tem muitos melhores que poderiam estar lá. Eu vejo nesses grupos aí que eu participo em São Paulo, tem gente muito boa. Mas também tem, eu acho que o objetivo também, né? Tanto do escritor quanto da editora, porque o seu Milton citou aí a coletânea de dinheiro. Nem sempre uma coletânea tem esse objetivo, né? E aí atinge o que você está falando, algumas pérolas muito preciosas que estão talvez em livros e coletâneas menores, mais simples, porque não tem um grande investimento em dinheiro, mas que tem um valor, né, literário alto. Com certeza. Ninguém vive só de... Né? Mas existe a coletânea regional, né, que é da própria cidade. Né, a do FIUP, né, por exemplo, que dá bastante oportunidade. É uma nossa que participa, né? Então, a oportunidade de colocar uma poesia que surge, né? Não é uma que nem a gente faz no livro, a gente junta várias poesias para poder completar um livro. Esses incentivos culturais agora, nós damos liberdade para isso. Não, é isso aí, a participação, pelo menos pequena, em cada uma deles. Às vezes você nem conhece o amigo que está nessa coletânea, mas é um prazer participar dessas coisas. Né? Nem faz. E escrever é bom, né? Eu acho uma catarse, eu acho uma terapia barata, não é? Eu já acordei durante a noite, vi uma barata e escrevi sobre a barata. Eu já escrevi sobre a barata, viu? Eu já acordei de mandar carta para quem eu não precisava mandar. A pessoa nunca ia ler aquilo, não ia ser bom, mas foi um alívio para mim, né? Para a noite uma terapêutico. É terapêutico escrever. Né? Por isso que a gente deve incentivar os netos, filhos, quem tiver, faça diário. Não gosta de escrever? Redação, já tem redação na escola? Faz diário. O que aconteceu hoje? Porque a escrita estava comentando... Organiza os pensamentos. Com ela. Com a Clarice eu estava falando, a mente precisa organizar para escrever a letra, para lembrar que se é com S, com Z. Só digitar, não fica no automático e o Word lá revisa, e você não praticou, além da parte motora, né, que nós que somos professores sabemos, né, Inês? A parte motora tem a parte do cérebro, que o lado do cérebro que trabalha a escrita, ela não está sendo mais proporcionada aos filhos, aos netos, eles estão só achando que é só computador e celular. Né? Eu esqueci só de falar aqui, antes que eu me esqueça, existe um objetivo de antologia, é trazer gêneros diferentes.
Porque gênero, já se falou aqui em poesia em prosa, os gêneros a gente esquece, a gente aprende lá, né, os nomes, né, que às vezes são difíceis, e tem antologia que faz só de um gênero, né? Eu falei da poesia marginal, um gênero, né? A gente pode fazer, enfim, só de poesia em prosa, só de conto, só de crônica, e vai por aí, né? Então, incentivar a escrita de autores que façam um gênero diferente, um gênero A antologia, ela proporciona esse fato, né? Proporciona. Tem a timidez, de repente acha que está escrevendo uma grande besteira, e é uma coisa muito especial. E aí dá a coragem de estar interligando com outras pessoas e aprende, né? Traz mais inspiração ainda. Né? Me indicaram para esse Parnaso 3 meninas que faziam terapia e estavam muito tímidas, e eram jovens. E elas se sentiram importantes. Elas foram no lançamento, foi muito bom para elas. Né? E escreviam, né? Cada uma no seu jeitinho, mas escreviam bem. E isso é importante, ter alguém que, olha, vamos organizar, vai ter mais um. E eu vou procurar as meninas, eu espero que elas continuem escrevendo. Escrevem, né? Sim. Tem que continuar. Bom, pessoal, vocês podem ficar à vontade de fazer os seus Perguntas. contatos. Já aconteceu, você falou do caso da madrugada, né? Você tem uma sensação, uma inspiração, e ela veio pronta, não precisou mudar nada? Nenhum adjetivo? Já aconteceu isso? Muito, muito. Já aconteceu de eu sentar e escrever e falar, nossa, não vou precisar mudar muito. Nessa hora não dá a sensação que alguma coisa divina vem e passa para vocês? Sei, eu gosto da palavra dom. Porque escrever todo mundo pode, né? Mas eu desde pequena, desde a escola, eu vou contar rapidinho uma história. A professora, na minha época, dava redação todos os dias para casa, para corrigir, só que ela sorteava o número. Ela sorteava o número, você escrevia na lousa, todos os dias, de segunda a sexta, férias, não tinha descanso, era uma redação por dia. E num belo dia, numa sexta-feira, minha mãe, que a gente ia às vezes para Maré, os parentes, nós fomos para Maré, eu faltei e não vi o tema, que era para a segunda-feira da redação. Na segunda-feira, número 29, era a Silvia. E naquela época, tinha medo de ficar com zero, a gente ficava com zero, era péssimo. Um medo. Eu falei, eu vou fazer essa redação. Dona Fulô. Dona Fulô é Dona Flor, o nome de uma empregada, né, de uma secretária do lar, de uma crônica do Moacir Scliar. E eu não tinha lido a crônica, não sabia do que era, o que é Dona Fulô. E eu inventei na lousa. Olha a inspiração que eu tive que ter. Porque eu era tímida, tinha 11 anos nesse dia, nunca mais me esqueci, é uma memória fotográfica do medo de não ficar com zero e de enganar ela. Se ela descobrisse, eu estava me enganando. Eu tive a oportunidade, conversa, esse é o dever da alma, eu faço uma homenagem a essa professora e eu falei para ela se desculpou, que ela era muito exigente. Falei, não, tudo que eu sei é graças à senhora, ela é viva. Ela foi minha professora de português e é a grande mentora que me trouxe tudo que eu sei do beabá do português é dela. Eu acho que na hora o medo me fez falar, não, eu tenho que tirar nota. Ela não dava 100, na época era 100, 80, 90. Ela me deu 90. Numa redação que eu inventei na hora e eu tirei a nota. Então, isso que você falou, eu já fiz sim. Como eu já reli coisas minhas que eu falo assim, fui eu que escrevi. Parece que não foi eu que escrevi, né? Parece que de onde saiu essa criatividade? Saiu. Agora, tem coisas, o romance, né? Romance eu fiz em 3 dias na pandemia, praticamente ele todo. Eu tinha começado, já tinha o beabá, já tinha as histórias. A história envolve a pandemia, né? E eu estava cuidando dos meus pais idosos. Eu tinha tempo, mas cuidando de bebês, né? Porque eles eram bebês. Minha mãe agora está bebezinha, o papai já foi. Mas eram 2 bebês que acordavam durante a noite e eu ia lá e escrevia quando eu podia. Eles dormiam mais cedo e escrevia. E eu terminei em 3 dias. É inspiração. E vi, que é o Prosaico Insólito, que aconteceu na pandemia. O único romance
E deve sair o próximo romance, que eu sempre falo, mas ainda com muita... Eu já vi os escritores falarem que romance eles levam anos, né? Nunca eu achava que era um exagero. Mas já faz mais de 3 anos que eu escrevo sobre o Elvis, uma ficção baseada na história dele, que eu acho que eu já até falei no microfone isso. Deve sair em breve. Acho que eu respondi, né? Vem, igual cantor. Eu já vi Gilberto Gil falar que todos eles, Tom Jobim se juntava lá com o Vinícius, disse que eles, vamos tocar no boteco da vida, né? O que você acha dessa nota? Saía música. Saíram joias raras aí deles e saía música. Alguém, gente? Não, pergunta. Pois não. Nesse mundo tecnológico que nós vivemos, você deu um tema para IA, né, inteligência artificial, escreve esse livro de quantas páginas você queira. Conteúdo que circula, né, na internet, às vezes de escritores famosos e tal. Como separar? Porque muitas pessoas falam, eu já escrevi 20 livros, 30 livros, tem um rapaz aí que já escreveu 200 livros. Como separar essa pessoa que entende de literatura e a pessoa que escreve porque quer só dizer que escreveu e escreve, sei lá, dentro de uma inteligência artificial? Vocês conseguem, vocês que entendem a linguagem, conseguem separar isso? Quem é da universidade aqui sabe. Nós vivemos a época do Google, em que você punha um pedacinho, eu já trabalhei, né? Corrigindo, textos. Até hoje eu faço revisão, mas eu trabalhei numa faculdade em que eu ajudava. O plágio, né? Existia plágio, você copiava e colava, você via que aquela frase estava. Era fácil, era Google só. Hoje está mais difícil porque hoje tem vários aplicativos de IA. E é o grande problema. Por quê? Eu ainda nem tive essa curiosidade, juro mesmo. Porque eu acho que eu vou ficar tão brava com isso. Porque sai texto, mas não sai perfeito. Não sai perfeito. Né? Eu tenho colegas que falam que já viram textos copiados da IA, porque a IA trabalha igual ao algoritmo. Se eu estiver errada, falem aqui, acho que você entende melhor que eu. É parecido, né? Ele não é uma pessoa humana, ele não tem um cérebro que escreve do nada e sai o texto. Ele tem algumas regras, coisas que já foram postadas, ele tem lá no micro, né? Ele não inventa, né? Ele junta. Ele tudo, junta. Né? Nesse juntar não saem textos bons, não sai perfeito. Sai o que você pediu. Mas você vai dando, é igual quem lê. Eu estou fazendo um teatro que tem ler as mãos do destino, né? Ler o destino, você, sem querer, você acaba dando uma... Eu não acredito, né? Que alguém sai do meu futuro. Mas você dá um lado, assim, para a pessoa, sem querer, uma dica. E ela fala, tem uma pessoa na vida do seu marido, tem isso. Então, e aí isso, você sem querer, você acaba dando de fácil que você quer, e aí ela já tem no computador dela, no chip, né, algumas coisas que ela já viu e que ela junta daqui e dali e sai. Mas não sai perfeito, né? Mas é um problema, as editoras estão passando por algumas... e dá processo e é crime. Se você escrever como é crime. Teve um edital que foi cancelado por isso. Teve edital cancelado? Pouco tempo, um edital grande. De onde que foram pelo menos 40 livros, eu acho que era de livros, foram identificados que eram de IA, mas não porque essa frase é da IA. Quando você você fala com o chat, por exemplo, você faz o prompt, você fala com ele, e ele, antes de dar um texto, ele responde, ok. Então essas interações estavam no meio da história. A pessoa não se deu o trabalho de fazer uma revisão. E sem revisão, eram mais de 40. Você imagina os que tiveram revisão, como você está falando, como identificar? Eles não quiseram identificar, eles cancelaram. Porque eu acho que envolvia prêmio em dinheiro. Quando eu corrigia, e era só o Google que existia, eles punham referência sem querer. Palavras derivadas, esse é um problema com o qual a gente vai passar a conviver cada vez mais. Ali na editora, eu até comentei com a Cleo há um tempo atrás,
Comecei a fazer anúncio da editora no jornal e começou a aparecer algumas pessoas interessadas em publicar o primeiro livro. Uma dessas pessoas que entraram em contato, inclusive, é um rapaz que mora em Areópolis, e falou que ele tinha o livro pronto, que era a história da vida dele, que ele gostaria de lançar e queria saber como que ele fazia. Eu pedi para ele mandar um material para eu avaliar e poder orientar da melhor forma. Ele mandou o material dele que ele recebeu, que hoje, infelizmente, além de ter inteligência artificial, sempre teve pessoas trabalhando como ghostwriter, né? Mas hoje tem pessoas que facilitaram o caminho, elas usam a inteligência artificial e vendem isso para as pessoas que querem simplesmente se mostrarem como autoras. O cara me mandou o arquivo, a última página do arquivo estava uma mensagem que as pessoas iam pagar, escrita assim: pronto, seu livro está aqui, se desejar continuar, assim que fizer a transferência para a conta tal, o material estará na sua mão em 50 minutos. Esqueceu essa frase. E ele me mandou isso, falando que é o livro que conta a história da vida dele, que ele tinha demorado não sei quanto tempo para escrever. Como é seu nome mesmo? Marina, então é isso. Nós não podemos fugir, infelizmente, não sai os editores não têm informação disso, e eu acho que nós vamos ter que saber lidar com isso. É mais um desafio, né? É um desafio, né? Eu acho que é uma questão de integridade, mais uma vez, que nós vamos passar, né? Quem faz o caráter. Porque assim, às vezes as pessoas falam, pede lá para IA fazer um texto simples, que você vai pôr aqueles textinhos prontos que a gente põe na internet, né? Lá no WhatsApp. Pede para IA fazer para você. Gente, mas não sou eu. Não sou mais eu. Perdi a minha essência, né? Mesmo que não fique perfeito, que não fique aquela coisa assim, mas sou eu. Essa sou eu. Então eu percebo assim que as pessoas não são os valores que foram se perdendo nesse caminho e aquilo que era arte virou só um comércio do status, como você falou da premiação, muitas vezes é a busca por uma premiação e não realmente a busca por uma realização, talvez até uma realização, mas de status, para afagar o ego de alguma forma. Digo realização assim da vivência mesmo, que a gente acabou de falar que é terapêutico. Você finaliza, eu tenho meu primeiro livro que eu publiquei o ano passado, eu escrevi lá em 2020, terminei, sei lá, 2022 e fui revisar em 2024. Eu comecei a me perceber no livro em 2024, era muita coisa inconsciente, então estava tudo foi processado através da escrita, e depois que eu li que eu entendi o tanto que tinha de mim naquele livro. Essa pessoa que mandou para IA não passou por isso, sinto muito por ela, eu passei. E o valor que aquele livro tem, independente para quem lê, o valor que ele tem para mim, nunca vai ter esse valor para essa pessoa que fez pela IA. Eu vejo ela falando de uma forma tão consciente. Ela tem propriedade, né? Eu acho muito bonito, eu acho uma pena, né? As pessoas não conseguirem entender ou buscar essa sabedoria, né, de conhecimento. Eu mesma aqui estou aprendendo muita coisa. Eu acho que isso é algo que a internet traz muito, porque todo mundo pode criar um perfil e se fazer de especialista em qualquer coisa. E pode convencer muito. Se você só qual que é a palavra quando você fica satisfeito? Se você se satisfaz só com aquilo ali, não quer se aprofundar, não quer procurar mais nada sobre a pessoa, não quer referência, como por exemplo, estar presente em algum lugar, você nunca vai saber se aquilo ali é real. Aí vem o filtro de você escolher o que você consome, né? Onde você está, o que você vai ler. Se você lê algo, você não quer saber quem foi que escreveu, como essa pessoa chegou nisso, você aceita aquele... Tudo bem que um livro mais assim, criativo e tal, a gente lê por passatempo e às vezes pode não se aprofundar muito. Mas de modo geral, é interessante você saber de onde veio, não é? De onde surgiu essa ideia? Não teve uma pesquisa? É autoral? É de uma vivência? É fictício? Vai da gente também saber o que buscar, né? Eu acho também que quando... eu tenho certeza. Quando você escreve,
Você coloca no papel, né, você coloca o seu sentimento. E eu, pelo menos, assim, na maioria das vezes, quando eu leio algum poema, ou meu ou de outra pessoa que escreveu, a gente tem essa sensibilidade de sentir o que aquilo está passando para a gente. Uma inteligência artificial, por mais que, né, seja uma coisa que você vê e fala, nossa, está bem escrito, não tem isso. Falta humanidade. Não tem identidade. Não tem identidade. É porque quando eu leio a Clarice, eu vejo a Clarice. A gente lê um livro, eu vi a Patrícia na história dela, eu vi a Selma na história dela, então a gente enxerga a pessoa, a gente sente um pouco daquilo que a pessoa passou, você pode não sentir tudo, como ela falou ali, que o livro é um filho, né? Não tem um valor monetário, mas você sente aquilo. E o outro que lê, ele enxerga a pessoa do outro lado. Eu vou falar por mim. Quem pensa assim tem mau caráter, porque eu nunca pensaria em procurar escrever uma poesia ou um livro, procurar no IA. É meu. Porque eu gosto de escrever, gosto da pena, gosto de... A essência do escritor. A essência. E se você começar a se deslumbrar, hoje nós estamos vendo muita gente robotizada, que não faz outra coisa, como ela disse, né? Não vai ser ele mesmo, né? Eu uso muito a frase, onde eu gosto e sou aceita como eu mesma sou, aqui eu estou me sentindo eu mesma, olha quanta gente amiga. Lá eu estarei, é aqui que eu me sinto bem, porque eu quero ser eu quero... Ali, muitas pessoas que leem meus livros falam, nossa Silvia, isso aqui tem a sua cara, é do seu, né? É lógico que tem ficção, né? As pessoas às vezes acham, né? Senão tem coisa que é mentira, não sou eu. Mas tem a Silvia por trás, né? Eu tenho até a criação. É a minha criação. Então, mas é isso aí, a criação. Eu percebo, por exemplo, a gente participou das antologias, né? Eu tenho duas, a primeira antologia, né, Marcos? Lembra? Vocês são, né? Álvares. Então, as duas primeiras antologias lençóis, eu fiz questão de trazer para vocês, no ano de 90, Florindo, né, e as duas últimas, a 2024 e 2023, né? E aqui tem vocês todos aqui. Quem escreve para uma desses 4 livros. Eu olhei, pesquisei essa semana e trouxe para vocês, né? De uma forma de homenagear vocês mesmos, né? E o Álvaro trouxe essa também, é verdade. O Milton está aqui nessa, né? Então, é assim, muito legal, porque, né, como ela falou, não foi histórias, relatos vivenciados por você, foi uma forma fictícia. Mas a gente reconhece o outro aqui. Reconhece. É brincadeira, eu olho um texto, eu sei que o jeito que o Milton é, como ele é, né? Ele pode estar contando uma história que ele criou, que ele inventou uma ficção. O Marcos trabalha bem com essa área também, né? Mas a gente sabe que são eles, né? Então a gente vai criando uma pessoa ali no trabalho. Como você olha o quadro, você também admira e vê isso também, né? Sai a imortalidade. Sai a imortalidade que todos nós escritores teremos, né? Quem nunca leu aqui algum texto que fala, nossa, esse escritor lá de Botucatu já li, nossa, esse aqui já se foi, né? Já não está entre nós. Então, fica, né? A arte, como a música. Teve um evento que aqui que a Joana Cardinale ia recitar. E ela não apresentou o texto, ela não falou de quem era e começou a recitar. Aí a gente começou assim, acho que eu conheço esse texto. Uma sensação de que eu conheço esse escritor. E a gente já tinha certeza que era do Enio. É incrível, né? Ela começou a ler e falou, não, pera que eu conheço. E no fim era mesmo do Ennio Romani que ela fez uma homenagem. Porque é a cara dele, né? A identidade. Eu penso que algumas coisas talvez a gente não tenha mais controle sobre elas, que é a questão da tecnologia, né? Vai caber aí a questão ética, né? E a gente filtrar aquilo que de fato, né, a gente quer se aprofundar. A gente sabe que em todas as áreas, se você pensar, e se a gente fala sociedade hoje, mas eu li alguns textos lá, né, dos romanos, a sociedade ela continua do mesmo jeito que ela sempre foi. É que agora a gente tem mais facilidade de enxergar o que ela é. Está muito mais próximo por causa da internet, antes demorava para a gente ter acesso.
Mas o ser humano, ele tem esse viés aí, né, de uma falta de ética em algumas pessoas. Então, nós vamos ter que nos apegar àqueles que a gente vê como clássicos, seguir nessa direção. E a gente que é da educação, né, mostrar esse caminho para os nossos, aqueles que a gente está tentando educar, tentar tirar aí do caminho mais fácil, que também não é fácil para a gente, né? Eu sou voluntária do projeto Escola do Congresso de Líderes. E esse ano eu até comentei, porque no movimento sempre existe um momento de criação, onde eles têm que fazer uma paródia, um teatro, alguma coisa. E antes eles demoravam muito. E nos 2 últimos encontros, no instantinho aquilo saía. E aí eu comecei com uma, né? Tinha o chat GPT, tem um do WhatsApp que eu nem sei o nome lá. E aí a gente percebeu que eles já estão tomando esse caminho. Até foi discutido quais seriam as regras, se iam permitir ou não eles usarem esse recurso. Então, eu vou fazer um parênteses e ler duas poesias minhas. Não é uma escolha, tá? É aleatória, saiu aqui. Que é, né, dessa antologia de divinidade. Flor menina, segue efímera espécie o caminho da vida. Flor, a flor menina, leva teu aroma de hortelã às outras meninas, às outras flores. Flor menina, flor mulher, planta em teu jardim sementes da mesma flor que tu és e brinca de ser mulher, como te rebentaste ao mundo, embala essa criança que ainda existe em ti, no jardim da vida. Lembra da menina flor, aquela bonequinha? É uma das primeiras bonecas que eu dei para minha filha e eu fiz essa poesia para ela. E viajante, todos somos viajantes desta vida. Somos? Quem é esse viajante de tantas e tantas paragens, perambulante da palavra, decifrador de histórias, descalabra do ditongo ao hiato, é de fato, é inato, neste ato inquietante de tão distante, paradoxalmente, perto dos corações aflitos e amantes, quem é este viajante, que nos freios alarmantes e em vida pré e pós-pausas não se cala? Ele fala, estrebucha, nunca para, do concreto ao abstrato, do fato sem contrato, que relato, em um ato num instante, o delato, o cognato, de fato. Percebam que tenha, vou falar sem decorar umas palavras, tá? Nós chamamos de aliteração. Usada sem muita rima no final, que fica eco, sabe aquela rima comum? Com pão, com coração, eu evito, mas eu uso muitos as nas palavras. Então, quando eu dou oficina para os jovenzinhos, oficina de poesia, se quiserem um dia a gente vem nas escolas, eu ensino eles a usarem uma palavra que todas têm A no meio, e todas têm E, para depois fazer rima, porque senão eles começam só a fazer a rima, aquela rima esperada, né? Que é a rima que todo mundo sabe, amo com pão, falar com brincar, para não ficar simplista. Então, quando a gente aprende aliteração, ressonância, olha cada palavra, lá na escola, a gente decora a palavra e não sabe nem usar, ou não decora também, né? Nem sabe. Mas não dicionário, que hoje eles querem mais é Google, mas vendo sinônimo, que as palavras têm bastante A no meio, que tem bastante F, né? Para ficar literação, ou para ficar ressonância com A, E. Então, é essa oficina que a gente costuma dar para os alunos, para eles não ficarem só a batatinha quando nasce, falando pelo chão, né? Aquela coisa bem esperada que todo mundo consegue escrever e fica melhor. Mais perguntas? Tem mais duas perguntas, que eu vou fazê-las junto, e antes quero fazer uma colocação, né? Está dentro do fluxo daí que a gente está falando. A respeito da IA, a respeito dos dons, né? Da inspiração da escrita. Eu até hoje não escrevi nenhum romance, eu escrevo só poemas, né?
E todas as vezes que eu me sinto bem à vontade para escrever é quando eu estou triste ou estou com raiva. Né? Então é a hora que eu sento interiormente, parece que eu estou tranquilo, parece uma flor na água assim, mas lá nas entranhas está né, um vulcão. Então eu me sinto bem escrevendo nesse momento. E se tratando que a literatura é uma arte de expressão, né, e humana, né? Então eu faço uma ida lá na IA, né? Que graça tem você pedir para a IA criar algo para você? Né? E essa pergunta que eu vou fazer agora é exatamente isso, né? Que o ato de escrever, o ato de ler, o ato de se entender o que está se escrevendo, o que está lendo, o que está se depreendendo disso, né? Isso causa transformações sociais, políticas, culturais, que é o que hoje, né? Até a Clarice falou que não é só hoje. Em várias épocas sempre existiu esse tipo de problema, hoje com muito mais evidência, até por conta da globalização, por conta da internet, que você acaba tendo informações mais rápidas e mais precisas, né? Mas assim, no seu modo de ver, como que o ato de escrever, principalmente poesia, poema, romances, ajuda nessa mudança social, política e cultural, e que nós, como escritores, poetas, o nosso papel, como nós poderíamos contribuir ainda mais para que isso não morresse, para que isso ressurgisse de certa forma, ganhasse mais corpo, né? Já vou fazer a quinta pergunta. E como as antologias, sejam elas de poemas, poesias e outras, contribuem para que haja a formação de novos leitores e que saibam possíveis novos escritores, né? Eu imagino que todos que estão aqui hoje têm uma certa vontade aí, muitos já escreveram, então umas meninas que escreveram o livro da Clarice, né? E conheci alguém que está escrevendo outras coisas, né? Me procurou na loja lá e viu a banquinha da Léo, nós temos uma banquinha da Léo lá na loja, né? Então assim, eu conheci um outro cliente esses dias e eu fui à casa dele, achei muito interessante e até me emocionei a hora que eu vi uma lista de livros dele, do senhor, né? Ele já leu inúmeros livros e, por consequência, eu olhei lá nas últimas, tem um livro da Léo e consegui o livro em algum lugar para ler, e aí ele falou, eu li o livro de vocês, né? Que é o nosso escrito aí. Então, assim, não deixar morrer isso. Como que você pode nos ensinar? Eu estou aprendendo bastante hoje aqui. Como a antologia vai ajudar a favorecer novos escritores, novos leitores e essa mudança social, política que nós precisamos que esteja sendo acontecendo. Tem uma frase que acho que todo mundo que tem uma história de vida, e a minha foi: a água batia no bumbum, aprendi a nadar, e eu fui lá, sem ser mestre, ser doutora, dar aula na publicidade numa faculdade em Avaré. Isso não vou falar o ano, né? Faz tempo. A propaganda é a alma do negócio. Eu aprendi muito, que eu falei que eu aprendo e eu não vou morrer. Espero estar bem das faculdades mentais para aprender sempre. E eu aprendi muito preparando as aulas. Divulgação. Isso aqui que nós estamos fazendo é uma divulgação. Hoje, internet corre. Vocês não têm ideia. Quando eu comecei, quando eu coloquei na internet lá o primeiro, porque eu já tinha dado essa aula da divulgação, acho que eu já contei essa história, tem uns que já ouviram. O primeiro eram 14 poemas meus, mas não era só meu, né? Só que tinha Silvia Pereira e escritores embaixo. Mas eu fiz uma propaganda que vocês não têm ideia. Eu chamei secretário da Cultura, da Educação, não era conhecida. Foi antes do Conversa com o Travesseiro. Gilberto Martins que me procurou e aí eu fiz. Então, divulgar em escola. E nesse dia, você não tem ideia, todo mundo falou assim, nossa, eu não sabia que você escrevia. Aí surgiu um segundo, nossa, você é a escritora que mais escreve nessa cidade. Tinha muita gente que escrevia. E hoje eu estou percebendo que realmente eu fui, porque Guimarães Rosa diz, né? Que a vida pede da gente coragem. O que eu tive foi coragem. Né? Porque eu tive essa coragem de chamar todo mundo,
tirar dinheiro do bolso, porque eu servi lá um comes e bebes, porque eu servi um vinho branco, bem leve, mas assim servi. E aí todo mundo fiquei conhecida. Então, divulgação, eu gosto muito de ler, às vezes eu fico lendo e eu já fiz, eu vou contar outra história. Senta que sempre tem história. Esses dias eu estava, só para encurtar, numa rodoviária, e eu vi pessoas assim que pareciam que gostavam de ler. Eu tinha livros, então onde eu vou, levo uma sacolinha de livro, eu vou oferecer. Em Santos, na rodoviária de Santos, eu vendi 5 livros. Eu declamei rapidinho, aí eu olhei para as pessoas que pareciam ser pessoas que liam, né, dava impressão, eu vendi 5 livros. Aliás, eu tenho um livro aqui para quem quiser, tem livro para todo mundo aqui. Ajude a Silvia a continuar a escrever. Então, a divulgação, essa internet não dá para fugir mais, né? Eu ainda sou ruim, eu gosto aqui, eu acho ela com vocês maravilhosa, como vocês fazem tudo aqui. Eu ainda, quando eu crescer, eu quero ser assim, aprender muito essa parte tecnológica. Porque a tecnologia está ajudando e não desistir, né? Não desistir. Eu já fiquei em lugares que eu fiquei lendo, parecia assim, religião, né? Eu estava dando aquele sermão. Não era, eu estava lendo alto para as pessoas virem. Filhos, netos, leiam na frente deles. Eu não sei, eu não gosto de ler, não tenho tempo. Finge que você está lendo. Eu falo isso sempre para as mamães, né? Para as mamães que vão nas reuniões de escola, que agora eu me aposentei, viu, Eliane? Eu me aposentei de vez, não estou mais na prefeitura. Mas assim, era uma vez, inventa uma história, assim, a criança vai ver que ali tem, porque eu era uma criança assim. Eu não via a hora de eu ser alfabetizada quando a minha mãe pegava um livro e quando ela escrevia cartas. Morava em Diadema, ela escrevia cartas para as irmãs aqui no Botucatu. Eu queria ler. Eu ia na escola, eu era rato de biblioteca. Era meu. Eu sou de uma família humilde, eles não tinham condições. Minha mãe comprava, ia atrás daquele que ela podia. Eu nunca tive a Barça. Eu tenho a Barça agora, sonho de consumo. Olha que sonho de consumo, nem está a língua portuguesa atualizada. E é a Barça. Mas eu não podia ter a Barça, mas a minha mãe comprava enciclopédia. E eu fico até emocionada quando eu penso isso, porque ela fez a parte dela. Ela comprava o que ela podia. E eu corri atrás. Então, divulgação. A primeira pergunta das antologias eram 2. Que papel as antologias desempenham na formação de novos leitores e escritores, né? E nessa questão cultural e política do país? A gente já falou, né? Tem gêneros que existem preconceito, que a pessoa fala. Eu sou do tempo, 30 anos em sala de aula, que aluno falava que poesia era coisa de mariquinha. O menino não escrevia poesia, só a menina. Olha como a história mudou. Né? A história mudou, graças a meu bom Deus, a história mudou em todos os sentidos. Muita gente hoje não vê preconceito em nada. Você pode escrever tudo. Né? Incentivar quando você vê a pessoa escrevendo, e nem sempre é tão bom, porque ela precisa de incentivo. Né? E eu acho que essa divulgação e essa não vai parar, não vai parar. As academias têm feito muita antologia deles próprios. Tem que ser feito mais do que foi feito há pouco tempo de todos. A coletividade, aquilo que eu falei, nós não vivemos em bolhas. Nós vivemos para estar aqui, ó. Eu com vocês de Lençóis, com gente que às vezes vem de fora. Por isso que o Parnaso foi muito bom para mim. Eu tenho pessoas ali de fora, eu fiz amizade. Eu converso com um escritor, que ele é médico, está fazendo medicina aos 68 anos, numa federal, no Rio Grande do Norte. Nunca vi pessoalmente, mas ele escreve bem. Ele está no Parnaso. Então, eu acho que não vai parar, eu acho que tem que ser assim. E essa antologia de gênero, né? E aprendizado nunca é demais, e a gente passando, porque nós adultos aprendemos mais. Todo mundo fala assim, porque nem todo professor é escritor, né? E nem todo escritor foi professor, não é assim? Mas estamos aprendendo, e a hora que você pega um livro, você não pode pagar para revisar, que não é fácil, né, escritores, colegas. Eu aprendi melhor a escrever, não é assim que funciona? Não é? Pode pedir ajuda, mas se eu puder não pagar, não. Isso que você falou é interessante, porque em casa foi divertido pelo meu esposo, né? Porque ela mandava foi divertido, e uma beleza mesmo. Porque eu não sou professor, né? Aí eu estava mandando instruções para Clarice e instruções para o Sérgio.
Ela falou assim, quem tem que receber instruções é você, porque eles são professores. Todo mundo tem o que compartilhar. O professor também aprende. Não, sei que nada sei. Isso, assim, não, e o outro, ele é assim, vou usar não no sentido sistemático, certinho, organizado. Eu gosto disso. Tudo bem, não tem problema não, tá? Antes todo aluno faz E agora falando que ela conseguiu a orientação dela, né? Porque vou até levantar, porque eu sou tímido, então fazer propaganda das coisas nossas, né? Então, se vocês me dão licença, eu quero ler um texto que eu escrevi em um momento que eu estava triste, faz tempo, estava num hospital, para vocês terem uma ideia, estava sentindo algumas dores, e eu vi uma cena e lembrei do meu pai, e não vou chorar. Sei não. E escrevi assim, o texto chama O Velhinho, e diz assim, vi o velhinho para mim. Que coisa, não? Vi o velhinho sentado de um jeito muito incômodo. Vi um olhar cansado, talvez de olhar o mundo. Procurei nesse olhar um pouco de medo. Deparei-me com um olhar contemplativo. De novo procurei, como em um samba, um enredo. Não vi. Vi apenas as marcas de um destino ativo. O que esse olhar viu em todo esse tempo vivido? Imaginei. Viu de tudo. Depois pensei, quase tudo. E como já disse um poeta, viu flores que para uns deram sorte. Viu flores que para outros enfeitaram a morte. Viu amores que acabaram com o luto. Viu amores que não passaram pelo mudo. Mas o que viu, viu para si. Eu apenas vi um velhinho sentado. E como a Silvia disse, explicou muito bem sobre antologias, né? Antologia de flores, coletânea de flores, né? É isso mesmo, né? A Conceição tem alguma coisa sobre flores, não tem, Conceição? Muitos daqui já conhecem, é da roça. Mas já que a Silvia falou de flores, por favor, ofereço para todos vocês. Ó, lá da roça. A roça é mais que flor, é uma nobreza. Exala perfume e delicadeza. Enriquece a alma com sua pureza. Quiser eu ser leve e pousar na rosinha, colher suas flores, admirando os floreiros. Ser leve como um beija-flor, terá as suas vantagens. Visitar as rodas e pousar nas ramagens. Aqui eu vou ler um poema dos 150 anos dos Lençóis. Por coincidência, é o último poema, mas foi o que eu mais gostei, porque ele é curtinho e expressa tudo aqui. Poesia. Escrever um poema é fonte de expressão. Escrever um poema é tocar o coração. A poesia é o respirar. A poesia é o silenciar. A poesia é o arco de cor. A poesia é o canto do beija-flor. A poesia é quase amor. Esse poema é da Elaine, na antologia, na primeira antologia que eu participei. Seu Will, muito bom. É sua vez. Tem isso também? Tem. Dá para ver? Posso ler? Pode. É. Olha, já tudo tecnológico, ele vai ler no celular, gente. Que bom, não ficou só a Silvia, né? Era um sarau. Isso aqui aqui eu estou com o meu livro aqui, né? Cada página é uma poesia. São 93 poesias. E parou nessa aqui, ó. Eu fui entender nessa. A lua discutindo o sol. Por que você fica tão distante
com esse seu olhar penetrante, que me deixa inquieta, intrigante, eu que sou sua amiga, sua amante. Os seus raios de ternura me aquecem, me iluminam. Sinto que me queres bem e deseja minha companhia. Vez ou outra, um intruso se coloca entre a gente para ofuscar nosso romance e deixar-nos indiferentes. A distância que nos separa é grande, nunca tem fim. Eu vou à sua procura e você à procura de mim. Sei que nunca sou tocada, você nunca me acaricia. Nessa minha longa jornada, vou cumprindo a minha sina. Aí eu lhe pergunto, por que de mim não se aproxima? Uma vez lá com o livro aberto. Acho que na voz dele fica bem diferente. Vamos ver. Tinha um tema, né? Foi uma coisa que também hoje. Macatuba, gente. Macatuba. Isso aqui foi em 2006. O tema era pátria, né? Eu escrevi como se eu estivesse conversando com a pátria. Tá? Autora e figurante. Despertei pela manhã, após um sonho intrigante. A pátria falava comigo, sussurrava, parecia distante. Desabafava seus anseios como autora e figurante. Como a mãe educa o filho, esclarecendo com ternura, concede à sua família vasto espaço de estrutura para plantio, para educação, esporte, literatura, a música e o comércio. Tudo depende da cultura. O conceito, no entanto, alguém se propõe mudar, transformando por encanto, como a água encontra o mar, como a semente a germinar, como a flor a desabrochar, como a vida depende do ar. Nesse espaço a refletir, necessito registrar que na busca do sucesso, evite o homem o retrocesso no propósito de progredir. Assim, a pátria na memória será sempre notável história no processo de evoluir. Agora eu quero ler um pequeno trecho, um texto que alguém me mandou um dia e disse assim, dá uma olhadinha, nunca escrevi poesia, eu achei isso interessante. E ela escreveu assim, para você, seu sorriso me encanta, seu abraço me acalenta, sua energia me sustenta. Quando você está perto, tudo se alegra, o silêncio vira ruído, a tristeza vira alegria, nada mais é monotonia. Meu coração acelera quando você diz, espera, que te amo infinito e além. Neste momento eu sei que você é a resposta às orações que fiz ao além. Foi feito para o neto da Clarice. Agora quem se emocionou foi eu. Eu sempre disse que quando me convidaram para a academia, eu não me considerava escritora. Já tinha escrito uma tese, uma dissertação e muitos artigos, né? Mas para mim, para você fazer parte de uma academia, você tinha que escrever poesia, ou romances, ou coisas assim, né? E aí quando eu cheguei aqui me disseram, não, você é uma escritora. E as antologias foram aparecendo, eu não fui escrevendo nenhuma. E aí eu pedi ajuda para o Sérgio, eu pedi ajuda para o Wagner, né? Mas eu ainda acho que eu preciso fazer uma oficina de poesia. A vida, às vezes... Ou seja, eu e o Sérgio não estamos dando conta. Não estão dando conta, porque vocês trabalham muito. A vida, às vezes, ela nos absorve de uma forma que a literatura, ela acaba sendo prazer. E a gente fica com um ofício do dia a dia, né? Então hoje eu tenho esse privilégio de fazer parte desse grupo maravilhoso e me dedicar um pouco mais a isso. E aí hoje eu tenho algumas amigas, aqui a Marina, a Silmara, a Selma, a Mônica já fazia parte do grupo,
que me deram a honra de estar no livro que eu coordenei de histórias de vida, né? Então, a partir do momento que eu vim para cá, eu quis oportunizar a outras pessoas a mesma sensação que eu tinha sentido no momento que me disseram: você pode escrever, né? E você pode escrever qualquer coisa, e coisas que inspirem, que encantem, que faça diferença na vida de outra pessoa, né? Então eu percebo que hoje aqui dentro da academia, o meu propósito de vida, além de aprender muito mais como escritora, é também abrir caminhos para outras pessoas que já estão desejando escrever mais, né? Que até então às vezes estava ali latente, mas não tinha sido colocado em prática. E todas as pessoas que escreveram comigo até hoje me disseram isso: que escrever é terapêutico. Muitas pessoas disseram: quando eu acabei de escrever a minha história, o meu capítulo, eu estava chorando, eu estava numa posição ali, relembrando tudo aquilo e corrigindo tudo aquilo, vivendo aquela experiência que era... né? Então, gente, eu estou num momento de muita gratidão na minha vida por essa experiência e por fazer parte desse grupo. Obrigada, meninas, por ter aceitado o convite. Todos temos memórias, não é? Todos temos histórias. E todos podemos escrever essas histórias. Basta pôr no papel e depois com um pouco de técnica, mas é tudo experiência, né? Eu escrevo coisas há muito tempo que eu olho lá atrás, nem tudo eu gosto. Eu já vi escritor falar isso: eu acho que eu melhorei. Eu acho que eu estou aprendendo agora, que eu estou melhor e estou escrevendo bem. Mas é um aprendizado eterno, né? A gente não para de aprender. E memória, eu falei aqui das historinhas porque a gente tem memória fotográfica. É a cena que fica na cabecinha, né? Quem não tem a cena, eu sei descrever as cenas que eu passei, ou traumáticas ou de felicidade. Todos temos isso. Quem não tem? Eu me lembro roupa que eu estava, né? E aí você pode pôr isso no papel. Quanto, né? Já não fizeram isso, começaram e depois... Deixa eu pegar um gancho no que a Clarice falou sobre o livro. Esse livro da Clarice foi uma experiência muito maravilhosa, né? Eu participei, tive a honra de participar. E aí é o que a Cléo falou, né? O que você também falou, né? Sobre a gente resgatar. E quando a Clarice me perguntou: a gente vai fazer um livro, né? Explicou certinho como funcionava, ela me falou, eu lembro que ela me falou assim: são 7.000 caracteres. Eu falei pro Sérgio: Sérgio, pelo amor de Deus, 7.000, eu não vou encontrar tanta coisa para escrever. São 15.000 caracteres. Era, né? Aí eu falei assim, Sérgio, eu não imagino que eu vou conseguir. Bom, aí sempre tem um começo. E eu me surpreendi, porque depois tive que apagar. E foi o mais difícil, porque eu nunca sentei, porque a gente tem algumas lembranças do nosso passado, mas assim, você não lembra com detalhes as coisas. E foi muito rico para mim participar desse livro, porque eu comecei a escrever e eu fiquei fissurada naquilo. E quando eu começo a escrever, enquanto eu não termino, eu não consigo parar. E aí eu me lembrei de muita coisa, assim, que até no livro eu comento, no final do livro, que hoje eu vejo a minha história, né? Eu acho que todo mundo tem a sua história, mas eu assim, em particular a minha, como uma vitória, porque eu comecei a lembrar de superação, eu me lembrei de coisas, de detalhes, né? Eu não tive ainda a oportunidade de ler todas, todo mundo, mas é isso, escrever é realmente isso. Foi, nossa, acho que eu escrevi de 2022 para cá, acho que umas 20 antologias, até da mesma editora que você, de 2022 para cá. E escrever para mim, né, que você estava falando, que a gente estava falando da internet, é sentimento. Então, às vezes eles me mandam mensagem: Mônica, você quer participar de tal antologia, vai ser assim, sabe? Às vezes eu falo não, aí eles me mandam de novo, porque para mim é sentir, eu tenho que sentir o que eu estou escrevendo. E, juro para vocês, todas as que eu escrevo, eu sinto, vem de dentro. E assim, às vezes a gente chega até a chorar, se emocionar com aquilo, se ver, né? E escrever esse livro para mim
foi assim uma coisa mais do que tudo que eu já escrevi até hoje. Foi maravilhoso. Até de uma cachorra que eu tinha, eu conto, né, nessa história, e eu tento fazer uma história infantil com o tema, contando a história dessa cachorra que eu tinha, e eu não consigo, não saio por conta de assim, uma história triste, então me trava muito. E no livro eu consegui pôr, né, então realmente foi maravilhoso esse livro. É interessante como a escrita resgata, né? Você sabe que tá ali, você sente, você tem isso no corpo, na memória, mas como você falou, parece que não é tão claro e detalhado. Sim. É a hora que você vai colocar no papel que se constrói, né? Teve um edital que eu participei, e eu mandei mais de um projeto, então eram 2 projetos diferentes. E eu poderia ter feito 2 currículos diferentes. E eu fiz um só, porque não pensei, estava muito pouco tempo, mandei. Aí um passou e o outro não, por conta do currículo. Como se eu não tivesse currículo para desenvolver aquilo. Aí pensei, pera, eu tenho, né? Eu falei, até eu duvidei, será que eu tenho? Estou viajando? Fui eu sentar para refazer o currículo. E aí, desse jeito que você falou, vai vindo uma memória, uma experiência, aquilo lá que você fez e tal, e vai montando. Aí eu sabia que eu tinha, por isso eu me propus fazer. Mas a recusa me colocou num lugar assim, será que eu não posso fazer, eu consigo? E aí sentei para rever o currículo, falei, não coloquei isso, não coloquei aquilo, essa experiência que tinha mais a ver com um projeto do que com o outro. E aí eu falei, nossa, quanta coisa eu fiz, né? Quanta coisa tá aqui dentro, mas a gente não tem isso. E assim, foi engraçado, só falando um pedacinho do que eu escrevi no livro, isso que você falou é muito verdade. Porque eu tinha acho que uns 8 anos, eu morava num sítio lá da Rocinha, e aí eu não conto até no livro que eu não sei o motivo, mas eu sei que fui cuidar de uma senhora bem velhinha, acho que uns 80 anos, e eu tinha 8 anos de idade, e eu saía da escola e ia ficar com essa senhorinha perto da escola. No final de semana eu voltava a pé da casa, e era muito longe. E no livro eu falo que era mais ou menos uns 8 km. Eu não sei se é tudo isso. Até falei que eu ia pegar o carro e ia fazer o trajeto para ver se realmente era tudo isso, mas eu acredito que sim. E aí, quando eu comecei a escrever o livro, então assim, eu lembrava que eu cuidava dessa senhora, que era um quarto, eu e ela, e uma cachorra que eu conto no livro, que ela me deu essa cachorra, que chamava Picorucha, era um xodó dessa senhorinha, Dona Martinha, e era uma cama de solteiro aqui e eu aqui. E eu lembro que eu tinha uma cortina e a luz do poste, tinha uma árvore e a luz do poste, ela batia nessa cortina, e eu ficava olhando essa cortina, e a criança fica imaginando, igual quando você olha para... A gente era criança, olhava as nuvens e via desenhos. E eu via desenhos dançando nesse quarto, nessa sombra da árvore. Só que eu nunca parei para pensar nisso. E quando eu fui escrever o livro, isso veio em detalhes na minha cabeça. Né? A senhorinha lá roncando, e tossindo, porque ela era bem de idade, ela tossia bastante. E aquelas imagens, aquelas sombras daquela árvore dentro do quarto, né? Então, assim, a gente resgata coisa que a gente nunca parou para pensar no íntimo, assim, né? Porque eu cuidava da senhorinha e pronto, era isso que vinha na minha cabeça. Quando eu escrevi, eu peguei esses detalhes, assim, que me fez, nossa, voltar ao passado que deu saudade. Bom, pessoal, eu quero agradecer mesmo a presença de vocês. Silvia, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Não poderia ter sido melhor, suas explicações, eu aprendi bastante, foi muito gratificante, acredito que para todos vocês foi. Iremos fazer mais, né? Não sei, o próximo Penso que esse é o último do ano. Por isso que foi especial. Foi super especial, porque no próximo mês tem homenagem aos professores, em novembro vai ter FIUP, e aí dezembro já é a nossa confraternização e Olha, Marcos, é sempre muito especial eu digo estar aqui. Eu nem sempre faço isso no caminho, por falta de oportunidade, não sei. E eu falei, nada é em vão, né? É à toa que nós estamos aqui. Podemos pensar em uma oficina para você vir aqui. Pensei isso também. Uma oficina, vou adorar. Esse ano, se vocês acharem, deixa o plano que vem.
Apertar mesmo, aí, né? Geralmente que a gente fez um calendário, né? No calendário não tem a data, mas não quer dizer que a gente não possa criar uma data. Mas, ó, ficam todos convidados para o próximo. A gente manda mensagem no WhatsApp, que geralmente é um por mês, né, Cléo? Com temas diferentes, mas nesse formato mesmo, da gente sentar, tomar um café em volta da mesa, porque mesa reúne, né? Então a ideia é essa, e que a gente possa cada dia mais convidar um amigo, que seja uma hora que esteja tudo lotado, e aí expandir a literatura, né? Tornar um espaço assim, onde a gente possa ser esse canal de literatura para as pessoas que estão no entorno. Coisa que nenhuma IA vai fazer. Muito bom, parabéns. Nosso presidente, nosso vice-presidente quer falar alguma coisa? Não, só parabenizar vocês aí pela organização. Acho que esse foi o nosso café literário mais populoso. Isso deixa a gente que está batalhando cada vez mais para envolver a LELP junto à comunidade. Isso nos deixa muito satisfeitos. Então, agradeço a presença de todos aí. Com certeza teremos outras oportunidades, outros momentos. Agora gostaria também de reunir todo mundo para fazer uma foto, né? E aí partiu o café? E depois comer. Tem o café. Banquete.